Olá, pessoal do DireitoCast! Antes de começar, já deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se um simples engano pudesse anular um crime, ou transformar uma acusação de homicídio em algo bem mais leve? Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais decisivos do direito penal, o erro de tipo e o erro na execução. Então, bora lá desvendar um dos temas mais, fundamentais da teoria do crime: o erro no direito penal. E olha, entender isso é super importante, viu? Porque mexe com o coração do crime: dolo, culpa e, claro, a punição. Para quem estuda ou já trabalha na área, dominar esse assunto, nossa, faz toda a diferença. Mas afinal, o que a lei chama de erro? Cuidado, não é qualquer engano, tá? É uma percepção totalmente distorcida da realidade e que tem consequências jurídicas gigantescas. A pessoa, o agente, acredita em uma coisa que não é verdade. E essa crença errada pode simplesmente mudar tudo sobre como a lei vai enxergar aquele ato. Ok, para a gente começar a organizar as ideias, o primeiro passo é sacar a grande divisão que existe na teoria do erro. Basicamente, a gente tem duas categorias principais. E elas podem até parecer a mesma coisa, mas os efeitos de cada uma são completamente diferentes. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Olha só, quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica bem clara. No erro de tipo, a pessoa se engana sobre um fato, sobre um elemento que descreve o crime. Basicamente, ela não sabe o que está fazendo. Agora, no erro de proibição, é diferente. A pessoa sabe direitinho o que faz, mas ela acredita que aquilo é permitido por lei. A confusão, percebe, não é sobre o que ela fez, mas se podia ou não fazer. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A chave para resolver um monte de caso na prática. Pensa assim: o erro de tipo ataca o dolo, a intenção. E se não tem dolo, bom, a história muda completamente. Já o erro de proibição, ele atinge a culpabilidade, sabe? Aquele juízo de reprovação sobre a pessoa. As consequências são bem diferentes, e entender essa base é tudo. Beleza, agora que a gente já separou essas duas grandes categorias, vamos focar no nosso tema principal de hoje, o erro de tipo. Ele se divide em duas modalidades bem importantes e a gente vai mergulhar em cada uma delas. Vamos começar pelo erro de tipo essencial. Esse é aquele erro central, sabe, que bagunça toda a vontade do agente. O exemplo clássico ajuda a gente a visualizar. Imagina um caçador na floresta. Ele vê um vulto se mexendo atrás de um arbusto e atira, achando que é um urso. Só que era outro caçador. Ele não tinha a intenção de matar uma pessoa. O erro dele foi justamente sobre um elemento essencial do crime de homicídio, o alguém. Tá. E na prática, o que acontece? O raciocínio é bem lógico, olha só. Primeiro, o dolo, a intenção de cometer aquele crime específico, já era, é sempre excluído. Não existe. A partir daí, a gente se pergunta a outra coisa. Esse erro dava para evitar. Se uma pessoa mais cuidadosa não teria cometido o mesmo erro, aí o agente pode responder por crime culposo. Isso, claro, se a lei previr essa modalidade. Agora, se o erro era inevitável, aí o fato é atípico, ou seja, não é crime. Mas e se o erro não acaba com o crime? E se ele só altera o alvo ou o resultado final? Essa pergunta leva a gente direto para a nossa próxima categoria. O que acontece quando a pessoa realmente quer cometer um crime, a intenção dela é criminosa, mas o engano no meio do caminho muda as coisas? Olha só, uma pausa rapidinha. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o assunto, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Isso ajuda demais a gente a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Então vamos lá, essa é a diferença fundamental, gente. Até agora, a gente falou de um erro que podia até eliminar o crime. Agora a gente vai analisar um erro que acontece, dentro de um plano criminoso que já existe, mudando só os detalhes. Então, o erro acidental pode acontecer de várias formas. Tem o erro sobre a pessoa, o erro na execução, que é o famoso aberratio ictus, o resultado diverso do pretendido e o erro sobre o objeto. Cada um tem suas regrinhas, mas hoje o nosso foco vai ser no erro na execução, porque ele gera muita dúvida na prática. Mas antes da gente mergulhar nisso, é super importante diferenciar o erro sobre a pessoa do erro na execução. Olha que sutil. No erro sobre a pessoa, o agente se confunde. Ele olha para B, mas acha que é A, e atira. Ele acerta em quem mirou, só que a pessoa era a errada. Já no erro na execução, não tem essa confusão mental. O cara sabe quem é A, mira certinho em A, mas por uma falha de pontaria, um erro no ato, ele acerta B que estava do lado. Entende? A falha não está na cabeça, está na ação. E é exatamente nesse ponto que a gente vai focar agora, no erro na execução,
Ou, para usar o termo chique em latim, a famosa aberratio ictus. A definição é bem direta. É aquele cenário clássico do errei o alvo. A pessoa queria acertar alguém, mas por um erro no disparo, uma falha na execução, acaba atingindo uma terceira pessoa que não tinha nada a ver. A intenção era uma, mas o resultado foi outro. E aí, como é que o direito resolve essa bagunça? Bom, a resposta está lá no artigo 73 do Código Penal. E a solução que a lei dá é genial, porque ela mostra o que realmente importa aqui, a intenção original do agente. É como se a lei criasse uma ficção, sabe? Para poder punir a pessoa de acordo com o que ela queria fazer desde o início. As consequências disso na prática são bem diretas. Primeiro, o dolo continua lá, intacto. O agente vai responder como se tivesse acertado a pessoa que ele queria, a tal da vítima virtual. Então não importa quem foi atingido de verdade. O que vale são as características da pessoa que era o alvo original. Por exemplo, se ele queria matar o próprio pai, o que configuraria um homicídio qualificado, e acaba acertando um vizinho, ele vai responder pelo homicídio qualificado como se tivesse matado o pai. Certo. Agora vamos juntar todas as peças para consolidar esse conhecimento. Colocar um do lado do outro o impacto de cada tipo de erro ajuda a gente a fixar bem as diferenças, que é o ponto principal aqui. Olhando o resumo fica fácil. No erro de tipo essencial, o dolo é excluído e pode até não ter crime nenhum. Já nos erros acidentais, como o erro sobre a pessoa e o erro na execução, o dolo continua firme e forte. Nesses casos, a lei foca na intenção original, usando as qualidades da vítima virtual para definir o crime e a pena. É uma solução jurídica bem inteligente para lidar com essas confusões do mundo real. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? No fim das contas, o que importa mais para a lei penal? É a intenção que a pessoa tinha na cabeça ou é o resultado que de fato aconteceu? A teoria do erro mostra que, muitas vezes, o que se passa na mente do agente tem um peso enorme. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Para mais conteúdos como este, siga o DireitoCast lá no Spotify para não perder nenhum áudio e não se esqueça, deixar o like é muito importante para nós. E para vídeos, é só acessar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Até a próxima!